A verdade é que todo mundo tem medo. Eu também tenho medo. E foi por isso que eu demorei tanto tempo para começar esse projeto aqui no YouTube, esse canal. E pra gente já entrar aqui mais a fundo no conteúdo do vídeo, eu quase não postei o meu primeiro vídeo. Talvez você tenha visto ele lá, foi um vídeo em que eu falo sobre todo o meu plano para construir um negócio usando IA de R$ 10.000 por mês. Mas eu tava covarde. E é covarde no sentido de ser o oposto da coragem. Então aqui eu começo a pontuar que uma coisa muito importante que nos falta hoje em dia é essa virtude. Várias virtudes, né? Mas eu vou colocar essa como o tema principal desse vídeo. E é interessante como a gente consegue mesclar negócios e filosofia, mas nos falta coragem. A coragem de fazer aquilo que a gente quer, a coragem de lutar por aquilo que a gente acredita, a coragem de pegar todos os medos que estão aqui, que eles não vão sumir, e agir apesar deles. Ou seja, ter coragem não é não ter medos, ter coragem é agir apesar do medo. E por isso que é tão difícil, porque a gente continua sentindo medo, mas a gente faz mesmo assim. E eu estava sem coragem, né? Eu estava um covarde nesse sentido mais puro do termo, em que eu não conseguia efetivamente ir lá e fazer o que eu queria. E o ponto, né, total aqui de contexto que a gente tem é que você, provavelmente, assim como eu, tem algum tipo de ideia parada na sua cabeça agora. Seja essa uma ideia de negócio, né, que é o tema mais central desse canal, seja um hobby, seja um projeto, seja um livro. Você provavelmente tem alguma ideia que você gostaria de fazer, né? Se a gente passar e andar na rua, todo ser humano aqui tem alguma ideia, algum sonho, alguma coisa que quer ir lá e fazer. Mas você não coloca ela pra fora, e você provavelmente não vai colocar ela pra fora. E assim como eu, né, que passei os últimos 5 anos querendo colocar essa ideia para fora, criar esse canal aqui e começar a colocar de verdade, né, os meus pontos de vista, as minhas ideias de negócio, e desenvolver tudo isso de forma mais aprofundada, mais completa e complexa, eu passei, olha, desde 2020. Então a gente pega aqui, 2020 foi quando eu comecei a ter a noção de que eu queria seguir nessa direção e a gente está agora em 2026. Opa, em 2026. Né? Já se passaram aqui 6 anos. 6 anos, né? Se a gente contar. Mais ou menos aí, né? Dependendo do mês de começo e de fim. Então, eu passei 6 anos com coisas paradas, né? Ideias paradas na minha cabeça, sem colocar ela para fora. É claro que eu coloquei outras ideias, mas essa daqui, que é a principal, que é meio que o meu sonho, a coisa que eu sempre quis, de aprofundar nessa linha de negócios e colocar a minha voz no mundo, ela ficou parada durante todo esse tempo. E você também vai ficar, se você não desenvolver a coragem para parar de ser um covarde nesse sentido mais puro da palavra. E o ponto aqui é que o que te trava, o que realmente está te deixando travado, não é preguiça. Né? É claro que existem N coisas aqui na nossa sociedade, né? Vícios, redes sociais e muitas coisas, mas geralmente não é preguiça. É o medo do julgamento. Por quê? Porque a cabeça da gente, ela transforma, né, essa noção de expor, ou seja, de colocar algo para fora, em ser destruído. E isso acontece porque a gente linka, a gente confunde a ideia com a nossa identidade. Ou seja, se eu crio algo, no caso, vamos colocar de exemplo esse canal no YouTube. Se eu crio esse canal do YouTube, essa ideia do canal do YouTube, então tá aqui, o YouTube, eu automaticamente linko ele à minha identidade. Ainda mais que esse canal tem o meu nome, né? Tem as minhas ideias, a minha pessoalidade por trás dele. Então eu linko o YouTube à minha identidade. Então, se alguém julga essa ideia, ou seja, se alguém julga o meu YouTube, elas estão me julgando. Então, essa noção acaba entrando dentro de nós em que você não quer ser julgado, né? A gente tem essa fobia social de que a gente não quer desagradar a sociedade, né? A gente não quer desagradar os grupos, a gente não quer construir conflitos. Mas é por isso que a gente precisa dessa mesma coragem que eu coloquei aqui. A gente precisa dessa coragem para enfrentar toda essa noção, para deixar de ter o medo de se expor, né? Esse medo de ser destruído, esse julgamento, né? Esse medo do julgamento, e parar de linkar a nossa ideia, né? No meu caso aqui, o canal do YouTube, que foi o motivo do porquê eu finalmente consegui postar, a linkar isso com a minha identidade, né? O meu canal no YouTube não sou eu sou muito mais do que isso. Eu sou muito mais de alguém que gosta, manja e quer desenvolver negócios, né? Eu entro em outras camadas da minha personalidade. Então, não importa tanto assim se as pessoas vão me julgar ou não por essa ideia, porque ela é só uma ideia nesse contexto. Então, para mim, é uma forma boa de olhar. E para você ter essa virada, né, para ajudar ainda mais nesse processo todo, se você parar para pensar, hoje o que a gente tem em redes sociais é muito uma ideia de performance. Ou seja, a rede social
é o meio perfeito, né? Tá todo mundo feliz, tá todo mundo contente, tá todo mundo ganhando rios de dinheiros. Então tá todo mundo com esse produto acabado, né? E quando eu digo produto aqui, eu quero dizer até a própria noção da pessoa, né? Pessoas podem ser vendidas como produtos. Então, esse produto ele tá pronto para ser julgado. Ele é um produto acabado, tá ali. Agora, se você vai para a direção de documentar, você está mostrando um processo real, um processo que por si só é imperfeito, né? Ele tá se transformando em tempo real, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse canal. Todo o conteúdo e a ideia desse canal é eu postar a forma, né, como eu penso, os meus negócios, os meus desenvolvimentos e a minha própria profundidade, a forma como eu vejo negócios e lentamente construindo esse processo de documentação. Então eu estou te mostrando a minha realidade, eu estou te mostrando a forma como eu penso, eu estou te mostrando com profundidade, de uma certa forma, quem eu sou, ou um pequeno aspecto de quem eu sou. E isso é um processo real, é um processo imperfeito. Né? Imperfeito até no sentido de que a minha própria escrita aqui eu posso errar, né? Enquanto eu estiver escrevendo alguma coisa aqui para você, a seta sai errado, eu falo alguma coisa errada, eu tenho que me corrigir. E por isso que você tem essa sensação de que está sendo feito em tempo real. E é por isso que a barreira desaba. Então, quando você passa a registrar quem você é, a registrar o seu projeto, e nesse caso aqui eu tô falando especificamente de um canal de YouTube, tá? Você pode transpor isso aí para sua vida, para o seu negócio, para o seu contexto, para o seu projeto. Não necessariamente precisa ser isso que a gente está falando, mas quando você passa a registrar, essa barreira desaba. Então, nesse contexto específico de conteúdo e estar presente nas redes sociais, é muito mais fácil documentar do que querer performar. Você documenta quando você é você mesmo. E você performa quando você quer ser algo para os outros. E tem uma noção também interessante aqui, é de que a imperfeição, a própria noção de não ser perfeito, ela traz credibilidade. Porque você se identifica muito mais comigo se eu estou te mostrando que eu sou como você. Então, se você também é um empreendedor fracassado, se você está tentando a sua vida toda criar algum negócio, construir a vida que você sempre quis, ter liberdade, ter mais grana para poder viver bem, você também vai se identificar comigo, porque é exatamente isso que eu tô fazendo. Então, eu também sou imperfeito como você. E isso traz credibilidade, e você pode ter uma sensação de, nossa, se ele tá postando um vídeo tão interessante, tão legal, né, na sua concepção aí, por que eu também não posso? Por que eu também não posso ir atrás disso, fazer o que eu quero, sabe? Então, quando a gente olha aqui pro meu primeiro vídeo, que é o vídeo que eu postei ali, o primeiro vídeo dessa nova fase que eu tô fazendo, ele tava um vídeo bem cru, e ele deu certo, né? Se é um vídeo polido demais, ninguém acredita. Então, existe um custo de você não postar. Mas antes de eu falar isso, eu vou te mostrar aqui o vídeo. Eu trouxe um print dele aqui. E hoje, né, na data que eu tô postando esse vídeo, que são 4 dias aqui depois de eu ter feito o vídeo, ele já tá passando das 1.100 visualizações. E olha só, eu poderia não ter postado esse vídeo, né? Eu poderia não ter tido a coragem, né, que a gente falou aqui no começo, eu poderia não ter tido a coragem de postar o vídeo, e por isso, né, eu ia continuar julgando, eu ia continuar pensando que eu ia ser exposto, né, ia ter essa sensação de julgamento, de ser destruído e tudo mais, mas ao construir essa ideia de querer documentar e não de performar, eu te dou imperfeição, eu te dou credibilidade de que eu tô num processo semelhante ao seu, e com isso eu posso atingir um resultado como esse, né? Então, é claro que existe sorte envolvida e outros fatores, mas tudo isso veio de eu simplesmente criar o que eu podia, no momento em que eu podia, e colocar isso no mundo. E aqui a gente pode voltar um pouquinho pro custo de você não postar, porque a ideia que fica na gaveta, ela não vale nada, né? Ela tá na sua cabeça, tá na gaveta, ela não tá no mundo. E um negócio invisível e a pessoa invisível morrem igual. Ou seja, se você tem um negócio igual a mim, né, se você quer se desenvolver, se você quer ganhar mais grana, se você quer ter mais liberdade, se você quer viver em paz, assim como eu quero, e desenvolver os meus negócios com essa tranquilidade, com essa paz, mas você não se expõe, e quando eu digo se expor, não necessariamente precisa ser nas redes sociais, mas se você não se expõe ao seu cliente, se você não prospecta, se você não busca investidores, se você não mostra as suas ideias para as pessoas, você morre, igual todo o resto. Então, o negócio é invisível e a pessoa invisível morre. Então, por isso, vai lá e posta. Faz igual eu fiz. Mesmo que esteja imperfeito, vai lá e coloca no mundo. Então, aqui um takeaway para você pensar no final desse vídeo é que você nunca vai estar pronto. Você tem que ir lá e publicar, você tem que ir lá e criar, você tem que ir lá e escrever antes de estar pronto. Porque você nunca verdadeiramente está pronto, 100% pronto para fazer uma coisa. Você só fica pronto durante o processo. Então você vai documentar o processo, né? Igual eu falei aqui. Você vai documentar o processo de estar pronto. E o foco, como eu disse, é no processo e não no resultado. É claro que resultados virão, e provavelmente resultados virão para mim. Na verdade, eu acabei de te mostrar um resultado que veio para mim, né? Eu te mostrei aqui que veio 1.100 visualizações em só 4 dias de um vídeo.
Mas o importante não é o resultado, o importante é o processo. O importante é você saber que essa imperfeição, essa sensação de credibilidade, essa sensação de você entender que eu sou alguém como você e eu estou documentando e não performando, ela traz isso. Então, o processo é esse, o resultado ele vem depois. Então, é igual o arqueiro, ele faz de tudo o que ele pode para atingir, atirar a flecha perfeita. Se a flecha vai atingir realmente o alvo ou não, ele não tem como ter certeza. Ele pode treinar a vida inteira, ele pode esperar o momento ideal do vento, ele pode ir lá e soltar a flecha. Mas se ela vai realmente atingir ou não, ele não consegue ter certeza. Então você vai fazer o processo, que é o que você controla. E você vai documentar esse processo. E aí sim você pode ou não ter resultado. É claro que ao longo do tempo, tendo garra, né, a garra, que é o processo de você continuar fazendo isso dia após dia, ano após ano, você vai atingir resultados. Então a ideia é essa. Você estuda ano após ano, você constrói ano após ano, você vai eventualmente atingir os seus resultados. Combinado? E por fim, né, comenta pra mim aqui na descrição a ideia que você tá segurando, né, pra gente ter uma conversa, talvez eu consiga te ajudar aí com algum insight, com alguma ideia legal pra te ajudar a colocar essa ideia no mundo, efetivamente. Fechou? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.